Boa noite a todos, graças a Deus, né? Com muita alegria que recebo cada um de vocês aqui nesse dia de hoje, graças a Deus. Vamos elevar nossos pensamentos ao Criador, aos mentores que nos acompanham e graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos ciclos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra do mal, porque só em ti vive a luz eterna. A luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Hoje vamos ter a palestra sobre coragem de fé, né? Com a mentora Maria Cel. Agradeço imensamente a cada um de vocês aqui. Vamos fazer o convite, né? A mentora Maria João, fazer a primeira leitura do Evangelho, e graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Perdoai para que Deus vos perdoe. 193, 194. Bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Se perdoares aos homens as faltas que cometeram contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos têm ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Se contra vós pecou vosso irmão, ide fazei-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. E se vos atender, tereis ganho vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão, quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoais até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor detonam a alma sem elevação, nem grandeza. O esquecimento das ofensas é própria da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possa desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, ser-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoar as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limite, quando diz que cada um perdoe ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Há, porém, 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeira, generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio,
e a sensibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é a em que o ofendido ou aquele que tal se julga impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estender a mão ao ofensor, não faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda gente: vende como sou generoso? Nossa circunstância é impossível, uma reconciliação sincera, de parte a parte. Não há aí generosidade, apenas uma forma de satisfazer ao orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza d'alma, grajeará sempre a simpatia da pessoa impassível. Reconciliai com os adversários, reconciliai-vos a mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz. O juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade, que dai não saireis, enquanto não houverá pago o último centil. Graças a Deus. Então aqui no Evangelho está nos explicando mais uma vez e vem falar para a gente a forma do perdão, que a gente devemos sempre perdoar aos nossos irmãos e tá ali, não guardar mágoa nem rancor, porque isso prejudica não só ao próximo, mas nós mesmos. A gente ficar ali com mágoa, rancoroso, com aquele... E às vezes uma pessoa fala uma palavra assim, pesada com a gente leva isso e o dia inteiro pensando naquilo que aquela pessoa falou. É mais fácil você chegar, chamar ele, não precisa expor. Aqui o Cristo pede para a gente fazer isso. Chama em particular e fala: olha, você me falou aquilo, foi tão pesado, eu me senti mal o dia todo. Eu acho que não deveria você ter me falado isso, eu não deveria tá ouvindo isso. Mas é uma conversa entre um ao outro, não para ostentar, não para fazer, para que as pessoas vejam o que você está fazendo, né? É de coração ali que a gente deve perdoar o nosso próximo e pedir perdão para eles também, se a gente cometeu alguma falta, né? A gente chegar, pedir perdão: olha, você me perdoa se caso você me alterou a voz, foi porque eu fui falho com você, então tá, me desculpa ali, não foi minha intenção, talvez aquela hora eu não estava muito no meu melhor, mas agora eu pensei direito e quero que me perdoe. Isso não é se humilhar diante do outro, né? Se pôr baixo, se sentir mais baixo do que o outro. Isso é uma coisa que nos faz bem, para nos fazer bem, para a gente ficar bem com nós mesmos, bem com o próximo e caminhar no caminho que o Cristo deixou para nós seguir. É isso que eu entendi aqui. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Graças a Deus, hoje vamos entrar em sintonia, né? Neste momento. Vamos elevar nossos pensamentos, os nossos familiares. Vamos entrar em sintonia também, né? Com nosso lar, que essas energias curadoras cheguem até lá, trazendo toda a tranquilidade a nós, toda a cura e libertação. Graças a Deus por essas grandes oportunidades. Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas,
se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Hoje vamos falar de coragem. O que é coragem para vocês? O que é coragem para vocês? Posso falar. Estou aqui para ouvir a cada um de vocês. Quando a gente vê a palavra coragem, a primeira coisa que nós vemos nos pensamentos é a luta, né? Nós precisamos lutar. Nós precisamos vencer, né? Então a coragem, ela vem trazendo o quê? Essa força maior que nós precisamos ter, né? E nós precisamos ter coragem em todas as nossas escolhas nós precisamos ter coragem. Porque muitas vezes essas escolhas nós vem trazendo sofrimentos, né? São desafios que precisamos vencer. E esse vencimento a gente só consegue vencer com coragem, porque é luta. Coragem é luta, não é assim? E para isso, e para nós lutar, precisamos ter fé. Né? Nós não vamos lutar em vão. Nós precisamos, essa luta, ter, como diz, vitórias. E para isso precisamos acreditar em nossos potenciais. Acreditar em nós. Esse chamado, ele vem para nos trazer, como lhe disse, a confiança em nós. Precisamos acreditar. Sem acreditar, nós não conseguimos vencer. Sem acreditar, nós não conseguimos, combater, né? Então, é preciso que nós temos coragem para tudo. Para falar um não, para falar um sim, para nós mesmos. Essa coragem, ela vem nos trazendo o nosso conhecimento, que nós somos capazes. Nós precisamos o quê? Colocar nós em primeiro lugar. Nós somos importantes, nós somos capazes, nós precisamos vencer. Não é fácil. No mundo terreno são conquistas, são derrotas, e precisamos lutar. E essa luta depende de nós. E onde a coragem chega até aí? Precisamos ser corajosos, né? O Cristo, ele vem nos trazendo, né, essa maturidade a cada um de nós para nós vencermos. Mas é preciso lutar. Não tem lutas, como diz, não tem vitórias sem vencer. Precisamos passar por desafios, precisamos acreditar, precisamos lutar e trazer essa coragem para os nossos filhos, para os nossos familiares. É um lema. Nós precisamos ter coragem para tudo. E quando nós entramos numa competição, nós precisamos ter coragem para lutar e ter fé. E essa fé que eu venho lhe dizer é dentro de vocês. Acredite em vocês. Quando eu falo fé, eu venho trazendo para vocês que vocês são capazes. E vocês precisam acreditar. Não estamos aqui em terra sem propósito. Estamos aqui com um propósito de missão e precisamos cumprir a nossa missão. Nós temos tempo para isso. E por isso precisamos acreditar. E quando o Cristo nos envia em terra, somos mensageiros dele em terra. Nós precisamos fazer perfeito esses caminhos do Cristo em terra. Nós precisamos compartilhar. Nós precisamos conhecer a nós mesmos para dar certo. Tudo é coragem.
Se estamos em terra, temos um grande objetivo, tem um grande chamado. Não podemos desperdiçar a nossa oportunidade. Precisamos ter fé. E essa fé, ela é construída dentro de nós. São uma sementinha. Precisamos regar cada dia. E precisamos dar os nossos testemunhos também, né, mentor? Para o outro também começar a entender que eu passei por momentos delicados e o outro também. Nós precisamos compartilhar a nossa história. Porque muitas vezes nosso compartilhar fortalece o outro. Traz todo o conforto ao outro. Porque muitas vezes queremos desistir na primeira etapa. Não queremos seguir as outras etapas. E às vezes, qualquer obstáculo, nós achamos mais fácil desistir. Não quer lutar. E vamos lutar. Precisamos lutar. Precisamos vencer. Dentro de nós, as nossas inseguranças. Nós precisamos sentir importante. E no mundo terreno, há competições, pessoas que muitas vezes chegam até vocês para trazer o desconforto. E muitas vezes vocês... A primeira sensação é: eu não consigo fazer. Eu não consigo concluir o que eu iniciei. E é mais fácil desistir. Não vamos. E recomeçar, não é recomeçar do zero, não. Nós, às vezes, deu início ali, é uma história. E, às vezes, nós queremos desistir. Vamos recomeçar. O amanhã é recomeçar. Vamos verificar o que nós estamos errando. Vamos começar a acertar aí. Né? Então, todos os dias são dias, como lhe diz, novos, que precisamos recomeçar. Graças a Deus por essas grandes oportunidades. Vou fazer o convite para a mentora Isis, né? Fazer uma leitura para vocês sobre corais de fé. Graças a Deus por essas grandes oportunidades. Graças a Deus. Boa noite a todos. A coragem da fé. Todo aquele, pois, que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. E o que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Porque se alguém envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua majestade e na do seu Pai e dos santos anjos. Essas frases de Jesus devem ser interpretadas de acordo com o contexto dos seus ensinos, resumidos no amor incondicional. Assim, Jesus usou de palavras fortes para exprimir que só viverá no reino de Deus os que viverem os seus ensinos, que são as leis morais que fazem parte, juntamente com as leis físicas, das leis naturais instituídas por Deus. Enquanto isso não acontece para nós, ainda mais próximos da anormalidade do que da angitude, como disse Emmanuel, continuamos merecendo o amparo divino, sempre que nos esforçarmos em vencer a nós mesmos. Uma das qualidades nobres do espírito é a autenticidade, a coerência entre os princípios fisiológicos e ou religiosos aceitos e seus atos. É talvez o traço da pessoa que mais inspira confiança, pela sinceridade expressa, por não temer as opiniões dos que se opõem às suas ideias, às suas ações. Uma pessoa autêntica não significa que ela diz o que pensa sem preocupar-se com as reações dos outros, mas que ela expressa sua filosofia de vida, o seu viver cotidiano, sem ofender a ninguém, mas sem esconder seus princípios.
Jesus conclama seus discípulos a essa autenticidade, a coragem da fé, pois aqueles que temerem confessar-se discípulos da verdade não são dignos de ser admitidos no reino da verdade, porque se trata de uma fé egoísta, que eles guardam para si mesmos, ocultando-o com medo dos prejuízos que lhes possa acarretar no mundo. Enquanto isso, os que colocam a verdade acima dos interesses materiais, proclamando abertamente, trabalham ao mesmo tempo pelo futuro próprio e pelo dos outros, como Allan Kardec interpreta as palavras de Jesus. Existe a coragem da fé quando ela é admitida por quem a professe, sem se importar com os sarcasmos, com as críticas dos demais. Ela está presente naquele que busca viver-lhes os princípios, mesmo em um meio familiar, social, em que suas ideias não são entendidas e aceitas sem afrontar ninguém, agindo com naturalidade, seu direito de fazer suas escolhas. No seu direito de fazer suas escolhas. Ela é demonstrada no esforço de vivenciar essa fé no dia a dia, em qualquer lugar, com quaisquer pessoas, irradiando paz, equilíbrio, serenidade, confiança nas leis divinas. O autor ressalta que essas palavras de Jesus se dirigem também aos espíritas, porque se hoje há no Brasil um respeito maior pelas ideias religiosas do que antes ainda existem lugares e situações que podem levar os mais frágeis na fé a esconderem-na. Se hoje o Espiritismo no Brasil conseguiu um respeito merecido, isso é consequência dos exemplos dos seus pioneiros no estudo e na prática dessa doutrina. Essa advertência de Jesus continua, pois, a ressoar nas mentes e nos corações dos espíritas, que aceitam o espiritismo como o desenvolvimento e a aplicação da doutrina do Evangelho, para o esforço de viverem abertamente em palavras, em atitudes e comportamentos coerentes com os princípios dessa doutrina, a fim de merecerem ser considerados seus discípulos. Tem, pois, o espírita de hoje, de todos os tempos, o viver de sentir, pensar e agir de acordo com esses princípios, demonstrando sua coragem nas reações de confiança, nas dificuldades e vicissitudes da vida, numa demonstração de fé em Deus, em si e nos homens, espíritos encarnados sempre perfectíveis. Graças a Deus. Então, aqui vem nos falar, né, dessa coragem, que é através da coragem, né, que nos impulsiona a fé. Que se a gente tem medo, né, não tem como você dizer se você tem fé se você não tiver aquela, né, a coragem. Então, fala aqui dos espíritas, né? Então, que como bons espíritas, a gente tem que ter essa coragem, né? E a coragem nada mais é do que o amor, né? Então, para professar a nossa fé, nós temos que ter o amor. E fala também que se não fosse a coragem de quem nos antecedeu, hoje nós não conheceríamos, né? Talvez não poderíamos não estar conhecendo essa doutrina, né? Porque foi uma doutrina com muitos julgamentos, né? Então, se tivesse medo de enfrentar, né? Muitas pessoas precisaram passar por muitas batalhas para que essas palavras chegassem até nós. E também a gente vamos lembrar também da mãe do Cristo, né? Então, foi através da coragem de enfrentar, né, algo que era desconhecido para ela. Então, com essa coragem e com a fé, não, eu aceito porque eu sei que será bom. Né? Então, trouxe para nós o Criador esse modelo, né, de exemplo a seguir e de coragem, né? Porque o Cristo também, quando ele esteve aqui, ele precisou de muita coragem, porque ele sabia que o caminho seria muito difícil, mas que a vitória seria certa, né? Então, a vitória do Cristo hoje é todos nós aqui, né? Com essa liberdade que ele nos deu de poder viver, né? E desse amor entre as pessoas, né? Então,
Esse ato, essa coragem é liberdade, é libertador, né? Graças a Deus. Para continuar a leitura. Sobre a coragem, já foi falado, né? Já explicou o que significa coragem. A coragem da fé, que vou ler uma mensagem, né? Coragem da fé. Em várias passagens do Evangelho, Jesus salienta a importância da coragem de testemunhar a própria fé. Por exemplo, em determinado ponto da narrativa evangélica, o Cristo afirma que ninguém deve se envergonhar dele e de suas palavras. Das exortações do Mestre, extrai-se que não basta crer em algo, o homem deve viver na conformidade das suas crenças. Esposar um ideal é muito pouco, é necessário ser fiel a esse ideal. Em um mundo corrompido, a fidelidade a uma concepção de vida mais pura não costuma ser fácil. Os exemplos que se recebe diariamente são bastante tristes. A humanidade vive um período de grave crise moral. Sob o nome da liberdade, impera a libertinagem. A título de diversidade de costumes, as criaturas se permitem os mais estranhos desregramentos. Há inúmeros desonestos ocupando elevados cargos e vivendo no luxo. Seres viciosos posam de modelo para a sociedade. Muitos artistas bonitos, mas levianos e desequilibrados, ditam modas e tendências de comportamento. A promiscuidade e a troca constante de namorados ou esposos não mais chocam. Nesse contexto, ser sóbrio, trabalhador, honesto e responsável parece quase exótico. O homem pouco reflexivo pode se sentir tentando a seguir a onda da modernidade. Entretanto, é preciso ponderar um pouco. Hábitos que destroem a integridade física e psíquica, o lar e a própria dignidade de quem os adota não podem ser saudáveis. A corrupção dilacera a sociedade. Ela implica o desvio de dinheiro que poderia salvar e melhorar inúmeras vidas. A promiscuidade sexual deixa um rastro de desencantamento e doença nas vidas de quem a adota. Perante um mundo conturbado e violento, o homem precisa refletir a respeito dos seus ideais. Quais são os valores que se consideram necessários para uma vida harmoniosa e saudável? Identificados esses valores, impõe-se a fidelidade a eles. O que não vale é viver ao sabor das circunstâncias como um animal que se guia pelo movimento da manada. A inteligência é um dom precioso demais para ser desperdiçado. Urge lançar um olhar crítico sobre os hábitos da sociedade e meditar sobre eles. Se todos adotarem determinado padrão de comportamento, será possível uma convivência pacífica e proveitosa? Certo naipe de conduta é louvável? Seria agradável ver os próprios filhos ou pais vivendo de forma destrambelhada? Ou viver um ente querido sofrendo as consequências de conduta inconsequente de outrem? O que não é bom e honroso, o que torna infelizes os outros, deve ser combatido. Aí surge a necessidade de ser corajoso. Viver de acordo com padrões mundanos é fácil. Difícil é esposar ideais nobres e viver com nobreza. Ser fiel a um ideal não implica tornar-se conversor compulsório das semelhanças. A liberdade de consciência é o imperativo da vida em sociedade. Entretanto, respeitar a liberdade dos outros não significa ser conivente com seus equívocos. Para viver em paz, é necessário aprender a conviver com o diferente, mas viver pacificamente não é sinônimo de ser passivo. Em certos momentos, a omissão é um escândalo. Sempre que chamado a dar opinião sobre uma questão ética, é importante ser honesto, embora mantendo a gentileza. Se a opinião não agradar, paciência. Perante condutas que prejudicam inocentes,
ou patrimônio público, deve-se atuar na defesa do bem e da ética. Em todo e qualquer caso, agir corretamente, mesmo em prejuízo dos próprios interesses imediatos. Uma vida honrada é o maior e o mais corajoso testemunho que um homem pode dar às suas crenças. Pense nisso. Graças a Deus. Então, aqui, né, a coragem também é sinônimo de verdade, né? Então, nos chama a viver na verdade, né? Não importa se talvez nós vamos levar prejuízo, né? Mas nós devemos sempre viver dentro da verdade, tanto para nós quanto para o outro. Quando a gente for, né, dar um conselho, que nós sejamos verdadeiros, né? Não no sentido da gente magoar o outro também, temos que ter esse cuidado, né? Mas que a verdade esteja sempre imperando em nossas vidas. Não tem como, né? Não tem outra saída se não tiver a verdade, né? E o Cristo já né, é a verdade, né? A fé, então está tudo ligado, né? Com Cristo. Então, fora dessa verdade também, não há salvação, né? Graças a Deus. Então, vamos fazer uma prece e convidar a mentora a se retornar, né? Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Graças a Deus, só agradecer a cada um de vocês presentes. Graças a Deus. Hoje eu tenho uma mensagem, é de um filho dessa cidade. Ele fala que ele fez uma passagem muito jovem. Ele fala que ele foi criado, né, também. Ele foi... os ensinamentos dele foram ensinamentos cristãos. Ele acompanhou umas crianças, né? E ele fala que quando ele teve a grande oportunidade, quando ele era bem criança, ele compartilhava com outras crianças. Ele fala que ele recebeu muito ensinamentos, porque ele fala que ele teve muita coragem de lutar, porque ele foi abandonado, só que ele foi acolhido. Olha para você ver, ele foi criado em um lar cristão, né, ele fala, mas os seus pais não deu assistência a ele, e ele foi para um outro lar. Então, no caso, ele nasceu em um lar e depois ele foi para um lar cristão. E ele fala que ele, toda a sua trajetória terrena, ele teve muito contato com as crianças. E ele fala que ele tinha medo que as crianças começassem a perceber os seus fracassos. Que os seus fracassos era medo de abandono. Então ele carregava, mesmo ele sendo acolhido, mas dentro dele ele sentia que ele era abandonado. Olha para você ver. Então, mesmo que ele recebia todo esse carinho, todo esse amor, mas ele ainda sentia que ele tinha sido abandonado. Então, quando ele convivia com essas crianças e ele precisava passar esses ensinamentos a ela, ele tinha medo de passar os seus fracassos, essas fraquezas que ele tinha, que ele carregava dentro dele. E ele fala que tem aproximadamente 5 luas grandes, né? Que ele fez a passagem do mundo terreno. E ele fala que foi muito trágico. Ele, através de um mentor, né, que veio trazendo a mensagem dele a nós. E ele fala que ele desistiu da sua caminhada.
ele estava lutando muito para, como diz, ter a cura, mas ele foi sem coragem para essas lutas e ele se entregou. Então, olha para você ver, trazendo todo esse conhecimento a nós. Quando eu lhe digo isso, é muito difícil passar essa mensagem a vocês. Quando eu lhe digo que é muito difícil, porque é um sofrimento. Ele esteve em terra, né, ele tinha uma grande missão, e essa missão seria acolher sempre as crianças. E ele fala que ele não foi capaz de fazer o papel dele melhor. Porque ele sempre carregava essas fraquezas, né? Ele achava que ele passava isso para os outros e não trazia muito conforto às crianças, aos pequenos. Então, quando eu falo isso, vamos aproveitar a grande oportunidade de estar em terra. Vamos fazer valer a nossa passagem aqui. Vamos deixá-lo, a nossa missão, o nosso legado. A cada um que necessita de nós. E muitos que procuram nós, é que encontra a coragem dentro de nós e acredita em nós. Ninguém procura o derrotado. Todos que muitas vezes reclamam, né? Nossa, as pessoas só me procuram quando precisam. Agradece. Porque elas veem a grandeza dentro de você, que você é capaz de ajudá-lo. Ninguém busca força onde não tem. Todos que chegam até você, porque encontram uma luz dentro de você, que você possa curar e libertar. Então, quando eu falo desse filho, né, ele vem passando, né, através do seu mentor, vem trazendo toda essa mensagem a nós para nos fortalecer, para nunca desistir. Sempre lembrar que estamos em terra, temos um grande objetivo e precisamos fazer o nosso melhor todos os dias. Não deixa para depois, não. Vamos aproveitar a cada segundo em terra. Vamos fazer valer a nossa passagem aqui. Igual quando a leitura, ela vem trazendo o Cristo, ele nos envia em terra porque nós temos um grande propósito. Nós não estamos aqui para passeio. Nós precisamos trabalhar. E esse trabalho que o Cristo quer de nós é que nós ajudamos aos nossos irmãos e nos ajuda também, porque estamos aqui para ser ajudados. E quando eu digo isso, só você pode curar você, tá? Muitas vezes o outro acha, eu vou pedir ajuda. Sim, você pode até pedir ajuda, mas primeiro você precisa acreditar em você. Se você não acredita em você, a luz não chega até você, porque você apaga essa luz, não é assim? Antes de chegar até você, você sopra a velinha e apaga tudo, se você não tem força, se você não acredita no seu potencial. Então vamos fazer uma grande passagem aqui, vamos deixar o nosso melhor em terra, porque muitos necessitam de vocês. Se vocês estão aqui nesse dia de hoje, é porque recebiam um grande chamado para estar aqui. Hoje, muitas vezes, vejo a dificuldade do mundo terreno de estar aqui. Não é fácil. Porque muitos não querem que vocês estão aqui. Eles querem que você desista. É mais fácil. Não é assim? A luz incomoda. A luz incomoda aqueles que não acreditam. E muitos necessitam da sua luz. Toma de vocês a sua luz para fazer atos de covardias. Porque sem energia humana não conseguimos concluir nada. Precisamos da energia humana, do físico. Quando eu falo humano, é o físico. Então, acredite. Acredite em cada um de vocês.
Por isso, venho transmitindo essa mensagem com dor a cada um de vocês. Nunca desista. Vença. Mesmo que seja difícil. Às vezes, nessa lua, vocês não vão conseguir concluir seus grandes objetivos. Mas tenha força, tenha garra e tenha fé. Graças a Deus. Graças a Deus neste momento, né? Vamos agradecer a cada um dos mentores presentes que nos enviaram, né? A cada um de nós aqui presente. Que essas energias curadoras possam também chegar aos desencarnados que estão aqui conosco, aguardando essa grande oportunidade. Precisamos das suas forças, precisamos da sua coragem e fé para emanar esses necessitados. Graças a Deus que essas grandes oportunidades, agradeço imensamente o Criador por nos enviar toda essa força divina. Graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. Sinta amado, sinta acolhido por todos. Graças a Deus por essas grandes oportunidades de estar aqui transmitindo as palavras de amor àqueles necessitados. Graças a Deus por essas grandes oportunidades. Graças a Deus. Graças a Deus.